Olá, graça e paz, tudo bem com você? Aleluia! Hoje nós vamos para mais um capítulo do livro de Provérbios e dessa vez Provérbios capítulo 11. Tem sido maravilhosa nossa leitura, nossa meditação nesse livro tão rico e eu tenho convicção que tem trazido muito mais sabedoria para a gente, não é verdade? Quero pedir a você que, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, faça-nos a honra de se inscrever e se inscrever, amém? Se você não tem curtido, não tem compartilhado ou comentado nossas mensagens, faça também, isso ajuda muito para que o canal possa alcançar mais e mais pessoas. Então, nossa reflexão hoje para o livro de Provérbios é muito importante, porque esse capítulo 11, ele é um capítulo que tem um contraste muito grande entre o resultado do homem íntegro e do homem perverso. E é interessante que a nossa reflexão hoje nesse capítulo me faz perceber o quanto é importante que nós tenhamos a nossa vida pautada por integridade, por boa conduta moral, né? Por uma vida alicerçada na palavra, amém? É claro que nós sabemos que existem muitas pessoas que, muito embora não sejam cristãs, são pessoas que possuem uma boa educação, são pessoas que possuem princípios, são pessoas honestas, íntegras, mas para nós que somos cristãos, queridos, essas características, elas são indispensáveis. É inaceitável que um cristão não seja íntegro, não seja honesto, não seja uma pessoa de boa fama. E infelizmente nós sabemos que no meio cristão existem muitas pessoas que são assim. Então vamos aqui rapidamente a nossa reflexão. Eu percebo aqui que do verso 1 até o verso 11 nós vemos um grande contraste ali entre os justos e os injustos. A gente percebe, por exemplo, do verso 1 até o 11, falando-se muito sobre integridade, sobre riqueza, sobre justiça, né, sobre livramento, sobre exaltação. E é interessante que Salomão, ele atribui essas características de vitória, que eu vejo isso como uma vitória, ele atribui a um resultado da vida das pessoas íntegras e justas, né? Enquanto as pessoas que não se enquadram nesse perfil e que estão opostas a isso, elas acabam desfrutando na sua grande a maioria, né? Não tem como escapar disso na verdade, né? Elas acabam desfrutando de tudo aquilo que é inverso. Por exemplo, a gente vai ver que o justo é íntegro. Em contrapartida, aquela pessoa que é injusta comumente vai se envolver, vai dar traço de que é alguém imoral, né? Que não tem integridade. Você vai ver, por exemplo, que o justo, ele está conectado com riquezas que são adquiridas de forma lícita, mas o injusto não. O injusto, ele vai morrer ou viver na pobreza, ou ele vai estar conectado ali com riquezas que vão vir de origens duvidosas. E isso é muito interessante, né? Esse contraste que Salomão faz entre uma coisa e outra. Eu percebo também, por exemplo, nos versos 12, 13, no verso 17 ali, a gente percebe Salomão procurando esmiuçar o comportamento humano. E é interessante que ele fala sobre o resultado do comportamento humano, do relacionamento entre as pessoas. E dentro desse contexto, eu gosto muito das colocações que ele faz, né? Da importância do bom relacionamento, da importância do cuidado para com o próximo, né? Eu queria deixar aqui alguns versículos. É muito difícil, como eu falei já no vídeo anterior, é muito difícil a gente sair lendo versículo por versículo, porque assim não seria uma reflexão, assim seria uma leitura, né? Não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é a gente tratar os pontos máximos em cada capítulo. Então eu separei aqui alguns versículos de Provérbios capítulo 11, que em sua maioria são conhecidos, sim, mas vale a pena a gente ressaltar. Por exemplo, nos versículos 1 e 2, ele fala assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes
está a sabedoria. Eu vejo aqui, queridos, o Salomão, ele trazendo para nós uma percepção, né, de como é bom, que resultado bom tem aquelas pessoas que andam em integridade. Ele deixa muito claro aqui que, acima de tudo, né, elas conseguem alcançar benevolência, elas conseguem agradar o Senhor de uma forma mais direta, de uma forma mais precisa. Por exemplo, aqui no verso 7 ele diz assim, ó: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. A expectação da iniquidade se desvanece. É interessante porque, muito embora a gente observe, né, no mundo natural, um homem perverso, quando morre, ele não deixa saudade de ninguém. Pelo contrário, ninguém nem mesmo tem assim a liberdade de dar tchau para ele. Só se for um tchau assim, não se dizer assim: tchau, meu filho, já vai tarde, mesmo o cara estando no caixão, né? Mas o homem justo não. O homem justo, quando morre, ele deixa um legado. O homem que anda em integridade, quando morre, muito embora na geração que nós estamos, existem muitos homens justos, né? Até mesmo ao longo da história, muitos homens justos, como é o caso do próprio Jesus, né? Muitas pessoas na época de Jesus não reconheceram aquele homem que havia sido enviado por Deus, né? Não reconheceram seus milagres, não reconheceram seus feitos e por isso acabaram não desfrutando. Mas veja como você e eu somos alcançados hoje, porque Jesus, ele veio e andou em justiça, em retidão e em integridade. Seus exemplos os alcançam até hoje, né? Então, a gente começa a perceber o livro de Provérbios, ele citando rapidamente ali alguns pontos nesse sentido. Aqui no verso 19, por exemplo, diz assim, ó: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim que segue o mal, para a sua morte o faz. Veja aqui um contraste, né? A justiça conduz para a vida. Por outro lado, né, a gente vê que a injustiça, como nós estamos falando desde o começo ali do livro de Provérbios, sempre a injustiça vai conduzir para a morte. E aí, para a gente ir finalizando, Provérbios capítulo 11, verso 22, a Bíblia diz assim, ó: isso aqui é um versículo, como é que eu posso dizer, muito mal entendido muitas vezes por muitos cristãos, né? Ele diz assim, ó: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Já percebeu que por mais formosa que seja uma mulher, se ela não for discreta, claro que dentro do nosso meio, né, o meio cristão, isso ainda é aceitável. Talvez lá no mundo, lá fora, uma mulher formosa que não tenha descrição, para eles lá fora é algo maravilhoso. Mas no meio da gente não, né? Uma mulher formosa que não tem descrição, a sua indiscrição acaba destruindo, acaba ofuscando a sua formosura. E é justamente esse contraste, né? Esse exemplo que Salomão usa aqui no verso 22, não adianta uma mulher ser formosa se ela não for discreta. Olha que coisa interessante aí. Então fica aí para as mulheres que possuem formosura, que são formosas, né, que estão assistindo esse vídeo agora. No verso 24 e 25 diz assim, ó: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á por pura perda. A alma generosa prosperará, e a quem dá de beber será saciado. Olha aí um grande ensinamento que nós muitas vezes ensinamos dentro da igreja, né? O segredo para você alcançar a benevolência do Senhor nessa área e prosperar ainda mais e mais é ser alguém generoso. Tem muita gente no mundo lá fora que é generoso e acaba desfrutando de coisas extraordinárias, sobrenaturais, porque generosidade é um princípio e muitas vezes dentro da igreja as pessoas acabam não desfrutando do que esse princípio tão poderoso pode fazer, né? Então um conselho que eu venho dar a você nessa noite para a gente finalizar esse momento seja generoso. E generosidade não é somente para com a igreja local. Generosidade é um estilo de vida, amém? Generoso com as pessoas da sua casa, generoso com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, generoso com os seus pais, com as pessoas
que você ama, amém? Generoso no seu trabalho, generoso por onde você passar. Deixe o rastro da generosidade e certamente serão sementes que voltarão como colheitas poderosas para a sua vida, amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo em nome de Jesus.